Paz do Senhor, irmãos. Vamos prosseguindo com a continuação do tema, da escola dominical, as cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e vamos dar início ao capítulo 7. Então, em relação ao capítulo 6, conforme foi explicado, o capítulo 6 ele deixa bem claro que a partir do momento em que nós passamos a viver debaixo da graça de Deus, se faz necessário que se produza um resultado que é uma nova vida. Então Cristo, ele nos perdoou, ele nos resgatou daquela vida onde todos nós éramos dominados pelo pecado e nos trouxe para a sua presença. O resultado desta união, quando esse resultado ele é verdadeiro, produz no ser humano uma nova criatura. Então, para se entender de uma forma mais simples, digamos que nós tínhamos uma dívida muito grande para com Deus e nós não tínhamos nenhuma condição de pagá-la. E o não pagamento desta dívida resultaria em nós uma condenação severa. O que Cristo fez? Ele simplesmente pagou essa dívida e limpou o nosso nome perante a Deus. Após essa bênção que Cristo nos concedeu, o que é esperado? Que não venhamos fazer mais dívidas, e sim passar a andar em novidade de vida. Então esse é um entendimento de uma forma assim bem simples, do Romanos capítulo 6. Se a gente viver debaixo do pecado, nós vamos ter como salário a morte, a condenação eterna. Mas se nós vivermos dentro da vontade de Deus, que é servir a justiça, o nosso pagamento será a vida eterna. Romanos capítulo 7, amados, eu vou ser sincero com os irmãos, tem hora que é um pouquinho complicado sistematizar a aula para que ela fique um pouco mais compreensível. Então, o que eu vou fazer para ficar mais simples? Eu vou começar do meio para o final e depois eu vou tentar explicar para os irmãos alguns conceitos no começo de Romanos capítulo 7. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da lei, do pecado e da natureza humana. Como que isso funciona, vamos dizer assim, dentro da visão e da explicação do apóstolo Paulo. Então, uma coisa que nós precisamos entender, Paulo deixa bem claro que os cristãos não estão debaixo da lei. Obviamente isso não significa que os cristãos estão livres para obedecer a lei, mas ele vai explicar que Cristo nos dá uma condição de obedecer verdadeiramente a lei. Lembrando aos irmãos que Deus colocou tanto os gentios, que somos nós, não judeus, e tanto os judeus debaixo do pecado. Então, mesmo os judeus tendo recebido a lei de Deus, fica evidente que eles fracassaram em cumprir plenamente a lei de Deus. E Paulo vai nos mostrar em Romanos capítulo 7 que através de Cristo, nossa união com Cristo nos possibilita, através desta graça que nos é concedida, de verdadeiramente satisfazer a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele teceu alguns comentários acerca da lei, que eu vou adiantar para os irmãos. A lei é pecado? Não. O apóstolo Paulo ele não condena a lei, ele condena o pecado que se aproveitou da lei para nos matar. É isso que o apóstolo Paulo ele condena. A lei não é pecado, ela simplesmente nos mostra o que é pecado. Ela traz a nós a consciência do pecado. Ela nos aponta qual é o padrão de Deus que ele deseja para as nossas vidas. A lei, Paulo vai dizer que a lei ela é santa, a lei é justa e ela é boa. E a lei, ela é espiritual, é algo que vem de Deus. Só que tem um probleminha. A nossa natureza humana, ela dificulta muito
esse cumprimento pleno e integral da lei, porque justamente o pecado, por ser maligno, ele se aproveitou de algo bom, justo e santo para nos escravizar. É isso que o apóstolo Paulo ele vai tentando nos mostrar no Romanos capítulo 7. Então, diante de uma lei que é santa, justa, boa e espiritual, a nossa carne, amados, infelizmente acabou sendo dominada pelo pecado. Porque o que o apóstolo ele vai nos ensinar? Que devido a lei se manifestar, o pecado se aproveitou da lei e despertou em nós desejos, muitos desejos, que acabam nos fazendo tropeçar perante a Deus. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 8, ele vai dizer assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência ou desejo, porque sem a lei o pecado estava morto. Eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então Paulo deixa bem claro que, obviamente, o pecado já existia antes da lei de Moisés se manifestar. Só que em determinado, de uma forma geral, o pecado, ele fica de um tanto que adormecido. Ele manifesta o seu poder, o pecado, por meio da lei. Porque quando nós temos acesso à lei de Deus, a nossa consciência também é despertada. Mas também o pecado, se aproveitando da lei, ele desperta em nós uma série de desejos, na qual, se a gente não vigia, acaba tropeçando. Então a gente sabe o que é pecado, temos a consciência do pecado, mas o pecado, estando internalizado na natureza humana, ele desperta desejos em nós. Então o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele vai explicar isso. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então foi isso que o apóstolo Paulo ele nos demonstrou. Diante disso, amados, o apóstolo Paulo ele vai perceber uma coisa: a nossa incapacidade de cumprir a lei. Ele nos mostra do versículo 15 em diante que ele percebeu, ele fazendo uma avaliação da sua vida espiritual, diante do que Deus exige e diante do que ele praticava, o apóstolo Paulo ele se decepcionou. Ele, avaliando a sua vida, mesmo sendo um religioso, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo era um homem muito religioso, ele tinha um fervor muito grande por aquilo que ele aprendeu. Então é um homem que, diante da lei, ele era irrepreensível. Se você olhasse para Paulo, fizesse uma avaliação geral da vida do apóstolo Paulo, você não teria o que apontar da vida dele. Só que o apóstolo Paulo, ele fez uma avaliação real. Ele considerou aquilo que até mesmo os homens não podiam ver. E, avaliando a vida dele, ele percebeu o quanto ele fracassou também em cumprir a lei de Deus. No Romanos capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o contrário, faço o que eu odeio. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que ela é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, amados, o apóstolo Paulo era um homem religioso, ele tinha o conhecimento das leis de Deus, ele procurava viver debaixo dos mandamentos da lei de Deus. Só que ele percebeu que mesmo ele tendo prazer na lei de Deus, mesmo ele reconhecendo que a lei é boa, mesmo ele tendo este conhecimento, ele percebia que a sua carne, a sua natureza humana não colaborava. Havia uma outra lei que operava dentro da sua natureza humana, e esta lei fazia com que Paulo tropeçava. Tínhamos a lei de Deus, que Paulo deixa bem claro que é boa, é santa, é justa, é espiritual, mas ele percebeu que na sua carne havia uma outra lei, justamente esta lei do pecado que se aproveitou do mandamento, que é algo bom, e despertou em nós uma série de desejos que fazíamos tropeçar. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece também o seu fracasso, mesmo ele sendo um religioso fervoroso. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele chega a uma conclusão sobre a sua situação, no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um homem que procurava seguir o mandamento de Deus, um homem que era muito religioso e fervoroso, fazendo uma avaliação realista da sua vida espiritual, ele concluiu que estava impotente em cumprir plenamente a lei de Deus, que por mais que ele quisesse fazer a vontade de Deus plenamente, havia uma outra lei no seu corpo que o impedia, ao ponto de Paulo chegar a essa conclusão: eu sou um homem miserável. Então, quando Paulo faz essa avaliação da sua vida, ele percebe que, diante do padrão de vida exigido por Deus, ele fracassou em cumpri-lo plenamente. Quanto mais Paulo se conscientizava da vontade de Deus, quanto mais ele procurava entender o que Deus queria para a vida dele, mais ele percebia a sua incapacidade de cumpri-la totalmente. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde no versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mesmo diante deste impasse, Paulo ele reconhece que somente através de Jesus Cristo nós teremos o poder, a condição de viver o padrão de vida exigido por Deus. E aí no comecinho de Romanos, o apóstolo Paulo, aí que ele vai, que a gente vai conseguir entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, em Romanos capítulo 7, no comecinho do capítulo, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma comparação da lei com o matrimônio. Não sabeis, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto este viver, está ligado a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera se for de outro marido. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo acerca daqueles que optam, daqueles que decidiram viver debaixo da lei de Deus. Ele vai explicar que a pessoa que está debaixo da lei, ela tem que viver para a lei durante toda a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz que quem segue pelo caminho de obedecer a lei de Moisés, ele diz que está obrigado a obedecer essa lei enquanto viver.
E ele cita um dos mandamentos que é acerca do matrimônio. Então, pelo matrimônio fica bem claro que a mulher, ela está sujeita ao marido enquanto ela viver e está ligada ao marido pela lei. Ou seja, a mulher não tem como fugir disso. Se ela casou com aquele homem, pela lei ela é obrigada a ficar por toda a vida dela com aquele homem. Ela está presa ao homem pela lei. Mas a partir do momento em que o marido dela morre, ela fica desobrigada de cumprir esta lei, de servir ao marido dela por toda a vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a morte livrou a mulher de cumprir esta exigência da lei. O que Paulo está querendo nos dizer, amados? Que da mesma forma, nós com Cristo morremos. Morremos para a lei, morremos para o mundo. E no versículo 4 ele está dizendo: assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que, assim como ele era dominado pela lei. E enquanto Paulo estava debaixo da lei, esta situação que ele estava vivendo, este impasse de eu sei a lei de Deus, eu sei que ela é boa, eu sei que ela é espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus, mas tinha um porém: a sua natureza humana era dominada pelo pecado. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu que enquanto ele estivesse ligado à lei, isso seria a situação dele. Ele continuaria tropeçando, ele não conseguiria cumprir plenamente a lei de Deus. Mas a partir do momento que ele se une a Cristo, há algo maravilhoso que acontece. Ele consegue viver conforme a vontade de Deus. Ele se unindo a Cristo, ele consegue cumprir a lei de Deus. Ou seja, ele morre juntamente com Cristo, mas na ressurreição de Cristo nasce a nova criatura que finalmente conseguirá fazer a vontade de Deus de forma satisfatória. Amém? Esse é o capítulo 7.